Minas Gerais. Século XVII. O maior boom de ouro da história. Bandeirantes ficaram ricos da noite para o dia. Mas havia um preço. 5 homens que encontraram ouro também encontraram a morte. E cada morte era mais misteriosa que a anterior. No Brasil colônia, nada era mais valioso que ouro. Entre 1693 e 1750, Minas Gerais se tornou o epicentro da mineração. Bandeirantes descobriram depósitos nos rios e montanhas. A ganância era absoluta. Famílias inteiras migraram buscando fortuna. Mas a história registra algo perturbador. Os homens que descobriram as maiores jazidas frequentemente desapareciam ou morriam em circunstâncias estranhas. Indígenas advertiram: não mexam com o ouro das montanhas sagradas. Ninguém ouvia. Em 1703, um bandeirante chamado Antônio Dias descobriu a maior jazida de ouro da história brasileira. Era toneladas. Ouro a céu aberto. Dias enviou uma carta para São Paulo descrevendo exatamente onde havia encontrado. Tudo, a localização, o trajeto. Nunca chegou. 3 semanas depois, outros bandeirantes encontraram seu acampamento vazio. As tendas ainda estavam montadas, a comida na panela, o fogo quente. Mas Antônio Dias, desaparecido, sem deixar rastro. A carta também desapareceu. Ninguém sabe como ele morreu. Se foi atacado, levado, ou se entrou na floresta e nunca saiu. Historiadores especulam que indígenas o interceptaram. Outros dizem que foram rivais bandeirantes. Mas há uma terceira teoria que os indígenas locais mantinham, que a montanha sagrada reclamou seu próprio guardião. Sem Antônio Dias, o mapa nunca foi entregue à coroa. E essa jazida levou 50 anos para ser redescoberta. Em 1717, um explorador britânico chamado Henry Webb foi contratado para mapear as minas. Webb tinha 45 anos, experiência, e não tinha medo. Ele entrou nas montanhas com 12 homens. 3 meses depois, apenas 8 voltaram. Webb chegou vivo, mas algo havia mudado nele. Começou a falar sozinho. Murmurava em uma língua que ninguém compreendia. Olhava para direções onde não havia nada. Disse aos soldados: eles não nos deixarão sair daqui. Os outros 4 homens? Ninguém sabe quando ou como desapareceram. Webb viveu apenas 6 meses após voltar de Minas. Morreu de uma febre que nenhum médico conseguiu diagnosticar. Seus corpos foram examinados. Nenhuma evidência de doença. Os relatórios médicos descrevem morte por causas desconhecidas. O corpo estava perfeitamente saudável, mas o homem havia perdido a vontade de viver. Em 1729, um capitão português chamado Bartolomeu da Silva descobriu uma caverna repleta de ouro. Era ouro em cristais. O ouro decora as paredes como joias em um palácio. Da Silva coletou amostras. Preencheu um baú inteiro. A caverna estava selada há séculos. Quando abriram o caminho, liberaram algo que havia sido trancado ali. Da Silva começou a ficar doente. Febre altíssima, delírios, alucinações. Gritava que o ouro estava respirando, que podia ouvi-lo sussurrando dentro do baú. 5 dias depois, Da Silva estava morto. Todos os seus homens que tocaram no ouro também adoeceram. 5 morreram. Os sobreviventes que não tocaram permaneceram saudáveis. O baú desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu. Alguns dizem que foi enterrado, outros que foi jogado no rio, e ninguém nunca voltou àquela caverna. Em 1745, Manuel Nunes era o maior garimpeiro de Minas. Havia encontrado mais ouro que qualquer outro homem vivo. Era tão rico que a coroa portuguesa monitorava seus movimentos. Um dia, Nunes desapareceu com sua escolta de 20 homens. Ia para uma expedição na Serra da Piedade. Ninguém viu mais Manuel Nunes. A procura foi organizada. Soldados, índios, rastreadores. Ninguém encontrou nada. Nem corpos, nem acampamentos. Desapareceu como se a terra o tivesse engolido. 20 anos depois, em 1765, um velho apareceu em uma vila perto de Minas. Dizia que era Manuel Nunes, mas não era. Seu rosto envelheceu demais em 20 anos, cabelo completamente grisalho, olhos com uma expressão que fazia as pessoas se afastarem. Falava sobre as cidades de pedra embaixo das montanhas, sobre pessoas vivendo lá há milhares de anos, sobre o ouro que não deveria ser tocado. Ninguém acreditou, mas ele conhecia detalhes da vida pessoal de Nunes que apenas ele poderia saber. Antes de contar tudo, o homem morreu. Morte súbita, sem aviso. Alguns dizem que Nunes viveu isolado na floresta por 20 anos, entre indígenas. Outros dizem que não era Nunes, era seu fantasma. A verdade, nunca saberemos.
Em 1751, Feliciano Mendes se considerava abençoado pelo ouro. Havia encontrado 5 jazidas diferentes. Tinha riqueza para nunca trabalhar novamente. Mas era obsessivo. Sempre procurava mais. Os padres tentavam convencê-lo a parar. Avisaram que o ouro era uma maldição, que outros homens morreram por desobediência. Mendes ria. Dizia que era diferente, que havia um acordo entre ele e a terra. Em 1751, entrou nas montanhas para procurar a última jazida. 2 meses depois, voltou, sozinho, sem sua escolta. E estava transformado. Seus olhos tinham uma cor diferente, antes castanhos, agora cinzentos. Completamente cinzentos. Não falava com ninguém, não comia, não dormia, apenas caminhava murmurando números. Sequências que ninguém compreendia. Os padres tentaram exorcizá-lo. 3 semanas depois, entrou novamente nas montanhas. Todos sabiam que não voltaria. E não voltou. Alguns dias depois, um garoto encontrou uma bolsa de couro antiga. Dentro havia uma carta. A tinta tinha uma cor estranha, cinzenta, como se tivesse sido escrita com pó de pedra. O texto dizia: "Encontrei. Está abaixo. Eles não deixaram eu sair." A letra era de Mendes, mas a bolsa, a tinta, a carta, pareciam ter 100 anos, não 20 dias. Como uma carta recém-escrita podia parecer tão antiga? Ninguém sabe. 5 mistérios. 5 mortes. Padrões perturbadores. Todos os 5 homens encontraram ouro em grandes quantidades. Todos apresentavam sinais de contaminação. Febre, alucinações, transformação física. Todos desapareceram ou morreram após encontrar ouro. Em todos os casos, havia advertências indígenas sendo ignoradas. Em todos os casos, havia objetos ou locais que desapareciam ou apresentavam anomalias. Historiadores apontam para a contaminação por arsênico, fungos tóxicos, doenças desconhecidas. Mas os indígenas tinham uma explicação simples. O ouro de Minas Gerais era sagrado. Aqueles que o tocavam sem permissão pagavam um preço. Hoje, Minas Gerais permanece procurada por aventureiros. E ainda desaparecem pessoas lá. Coincidência? Ou história que se repete? 5 mistérios, 5 mortes. Uma maldição que talvez continue viva. O ouro de Minas Gerais realmente é maldito? Ou esses eram apenas homens que desobedeceram a advertências antigas? A verdade pode estar na próxima expedição. Mas ninguém sabe se descobrirá respostas ou se juntará aos desaparecidos. Qual desses mistérios te intrigou mais? Comenta aí qual morte te chocou. Se você acredita em maldições históricas, inscreva-se no canal. Ativa o sino. Próximo vídeo: as cavernas seladas que ninguém pode abrir. Valeu, vamos desvendar o passado juntos.